Olá, muito boa noite para você. O Ponto e Contraponto começa agora. A imprensa tem um papel importante de informar, denunciar o que está errado e prestar serviço à população. Esse trabalho, no entanto, pode colocar profissionais da área como nós em risco. No último dia 3 de maio, foi celebrado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, algo imprescindível para o nosso trabalho diário. E para falar sobre esse assunto tão importante e que está sob ataque constante, eu recebo aqui no estúdio o professor doutor em comunicação Júlio Arantes Azevedo, da Universidade Federal de Alagoas. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Estela. Muito obrigado pelo convite. Para a gente começar, doutor, eu queria começar conceituando o tema que a gente traz hoje para discussão aqui no estúdio. O que é a liberdade de imprensa? Tá bom. Eu vou tentar pontuar de forma muito breve assim, alguma questão mais do ponto de vista legal da regulação do que é a liberdade de imprensa, porque esse é um tema que, na verdade, vai se desenvolver junto com as sociedades modernas, ali pelo século XIX, né? Se você for pegar escritos do século XIX de jornalistas, pensadores, filósofos que estão atuando ali no século XIX, isso é um tema que já é uma preocupação que nasce junto com o próprio jornalismo, com a própria imprensa, né? E que no caso brasileiro, né, para fazer um salto um pouco mais longo, vai ter uma regulação, né, que é válida ainda hoje, de 1953, que é a lei que regula a liberdade de imprensa. Segundo o governo Getúlio Vargas, vai ter a promulgação de uma lei que vai definir isso. E essa definição da liberdade de imprensa ela vai estar muitíssimo casada com outras noções da possibilidade de manifestação, expressão de ideias, de pensamento relacionadas ao trabalho específico dos jornalistas, dos trabalhadores em comunicação, jornalistas e radialistas, sobretudo, se você pensar em 1953, o que a gente vai ter de hegemônico no nosso campo de atuação são os jornais, revistas e o rádio. A TV está num período experimental, de implantação, 1953 acabou de chegar no Brasil, e é uma lei que vai regular essa atuação num sentido semelhante ao da liberdade de expressão mais ampla para a sociedade, tá? Então, vamos dizer, a liberdade de imprensa a gente pode dizer que ela está contida nessa noção mais ampla de liberdade de expressão no tocante ao trabalho específico dos profissionais da imprensa, tá? Que diz respeito à possibilidade e a necessidade de proteger o trabalho de quem trabalha na imprensa para que elas possam levar informação às pessoas à população em geral que tem o direito de ter acesso a essas informações. Então, em linhas gerais, a gente pode fazer um recorte dessa definição a partir dessa delimitação legal que ainda é válida no Brasil. Vai ter uma atualização depois nos anos 60, já em 67, na verdade, já na ditadura militar, governo Castelo Branco, porque vai haver uma inclusão também das mídias eletrônicas, sobretudo da televisão, né, que aí a gente já está num período de funcionamento pleno da televisão, e aí vai ter uma atualização dessa regulação geral do que se trata, na verdade, a liberdade de imprensa. Então, e é correto definir que o oposto dela é a censura? Necessariamente não, Estela. Veja, a liberdade de imprensa ela diz respeito à atividade jornalística, tá? A censura ela pode se dar de maneiras muito diferentes e ambientes muito distintos também. A gente pode ter, por exemplo, a censura no ambiente de trabalho que não tem nenhuma relação com o trabalho jornalístico, por exemplo, o trabalho na fábrica. Os trabalhadores fabris, né, os operários fabris, eles podem estar num regime de uma determinada censura naquele ambiente, eles não podem se comunicar livremente ou estabelecer determinadas relações de comunicação e é inclusive muito comum que isso aconteça, né? As gerências de determinados espaços de trabalho impedem que seus trabalhadores se comuniquem de forma mais livre. A censura ela pode se dar, por exemplo, pode ser uma censura estabelecida, censura do ambiente religioso, por exemplo. Alguns filósofos ligados à Igreja Católica já foram censurados pela Igreja porque manifestaram opiniões contrárias à Igreja. Então, a definição, a gente teria que pegar mais a definição da censura para pensar a questão de como ela se opõe à liberdade de imprensa. Então,
a censura, ela, no mais das vezes, um impedimento institucional de uma determinada manifestação de pensamento. Sim. Tá? Isso pode se dar em outros ambientes, né? No ambiente de trabalho, como mencionei, ou religioso, enfim. Não especificamente só na área do jornalismo. Como a área do jornalismo, vamos dizer, a matéria-prima do nosso trabalho é a informação, é a circulação de informação, nela ela aparenta ter um impacto mais decisivo e ela tem essa aparência imediata de oposição. Tá? Necessariamente, quando eu digo necessariamente não, é porque a gente tem que observar como essa censura é aplicada, em que momento ela é aplicada. A gente está falando da censura prévia, né, do impedimento de publicação de informações antes de que elas possam chegar ao grande público, de uma censura, de um impedimento da cassação do direito de antena, por exemplo, né, o direito de uma emissora continuar transmitindo e tal. O que é que está caracterizando aquele fato? Exatamente para a gente dizer, olha, aqui a gente tem uma oposição de fato entre censura e liberdade de imprensa, né? Em que momento isso vai se dar? Ou é uma determinação legal de que aquele órgão de comunicação, aquela empresa ou instituição conceda um direito de resposta ou remova das suas publicações digitais, por exemplo, no site, uma determinada reportagem ou matéria ou conteúdo que tenha sido avaliado pela justiça como ilegal, de alguma forma, que ofenda a moral de alguém ou que tenha sido condenado por alguma ação judicial. Então, são muitas nuances, né, dessa questão para a gente poder fazer essa oposição direta, mas efetivamente há uma relação que precisa ser pensada ainda. Quando é que a gente deixa de ter liberdade de imprensa, quando é que a censura está de fato instalada, quando é que isso, na verdade, é uma correção de uma conduta equivocada por parte daquele determinado veículo, ou jornalista, etc. Ultimamente, o que a gente tem visto é uma guerra, né, de narrativas, para usar um termo atual sobre o que é ou não censura, o que é ou não liberdade. E nesse meio tempo, a imprensa tem sido alvo dos mais variados ataques, como a gente acompanha mais recentemente na cobertura, né, da tragédia do Rio Grande do Sul. Na sua visão, o que pode explicar essa animosidade contra nós, jornalistas? Perfeito. Veja, isso que a gente observa, né, a gente está observando agora, por exemplo, no caso da tragédia do Rio Grande do Sul, das enchentes, né, como eventualmente já observou em outros casos que aparentemente tem menos relação ainda com uma estruturação política da sociedade, e a gente observa lá a presença da violência contra profissionais da imprensa e jornalistas. Veja, infelizmente a gente precisa, a gente observa mesmo que esses casos eles não são tão pouco presentes, não estavam ausentes há 10 anos atrás, né? Eu poderia pegar coisas assim que, para sair do contexto brasileiro e não parecer que a gente está se restringindo a essa análise mais imediata, né? Pensar a forma, por exemplo, como o governo americano trata o Julian Assange, que até hoje vive escondido, né, na verdade, exilado numa embaixada, tentando não ser deportado para os Estados Unidos por ter divulgado informações, né, da diplomacia norte-americana que influenciavam, né, no funcionamento de outros países. E muitas vezes somos hostilizados nas ruas, como dá para ver aí. Eu diria que assim, a hostilização, eu tenho acompanhado um filósofo brasileiro, né, em atividade, né, também professor universitário também, professor Pablo Hortelado. Ele tem feito algumas falas interessantes nesse sentido, observando questões relacionadas à polarização, né, esse debate da polarização, e como isso, na verdade, está ajudando a construir algumas identidades políticas que estavam um pouco diluídas ali pelos anos 90, quando as pessoas não sabiam muito, né, não diferenciavam muito se era direita, esquerda, se não era e tal, e isso, na verdade, pelo menos ajuda a pensar que há uma identificação, né, das pessoas com a política, ainda que de forma um pouco, vamos dizer assim, mais radicalizada, né?
eu não diria que necessariamente a polarização produz isso, mas as condutas de determinados grupos em torno das ideias que cada grupo adota, né? Ou desenvolve para si ou reproduz para si. E isso faz com que eles identifiquem, que alguns grupos precisam identificar um inimigo comum que eventualmente vai ser aquele com o qual ele não manifesta concordância. E agora eu gostaria de focar em ataques diretos de ofensas ou mesmo agressões contra jornalistas. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, mostrou que em 2023 foram registrados 330 ataques a jornalistas, número menor que o de 2022, mas ainda preocupante. O temor de se tornar vítima, na sua opinião, acaba afetando negativamente a produção jornalística de alguma forma? Veja, observe como 2023 vai ser, então, esse momento em que a gente vai verificar um decréscimo, justamente porque a gente tem a saída de uma mudança significativa no cenário político nacional e o espaço de incentivo ao desrespeito à atividade de jornalistas, ele vai ser obliterado aí, porque já não há mais a possibilidade de se construir um cercadinho, né, de se falar o tempo todo utilizando a estrutura disponível do Estado para atingir uma grande massa de pessoas e incentivá-las a seguir com essas atitudes, né, com essas atitudes de desrespeito ou de violência mesmo contra jornalistas. Violência não só física, mas a violência do desrespeito ao próprio trabalho e de outras naturezas. Então a gente vai ter uma diminuição. O que a gente precisa prestar atenção, por exemplo, é se 2024 essa tendência de queda vai ainda se verificar ou se ela vai estagnar num número semelhante ao que a gente verificou em 2023, quando, veja, é um momento de virada, é um momento de ano não eleitoral. A gente está novamente no ano eleitoral, de eleições municipais, e as animosidades presentes no final de 2022, elas não estão superadas, né? A gente está num outro ponto, num outro período histórico distinto daquele de 10, 15 anos atrás, onde a gente tinha uma outra situação. Então, a gente precisa monitorar o que vai acontecer nesse ano, né, 2024, se há uma continuação de tendência de queda, para verificar se de fato a gente está caminhando para conseguir superar esse comportamento ou não. Então, se isso prejudica, naturalmente que isso coloca vários problemas para o trabalho jornalístico. Veja, os jornalistas que estão protegidos, né, vou colocar assim pouco entre aspas, mas assim, os jornalistas que dispõem de uma estrutura capaz de defendê-los, inclusive do ponto de vista jurídico, né, no seu trabalho, por exemplo, jornalistas que têm uma relação de trabalho estável com uma empresa mais consolidada, eles têm um pouco mais de capacidade de enfrentamento dessas violências. Sim. Você pega um jornalista, vou pegar uma situação que é muitíssimo comum, a gente tem um número muito grande de jornalistas freelancers, jornalistas independentes, de pequenas mídias, que você vai olhar, de repente a redação é composta por 2, 3 jornalistas, às vezes é um jornalista sozinho, às vezes trabalha em casa, site, né? Às vezes trabalha em casa. E essa pessoa, na medida em que ela é ameaçada, ou coagida de alguma forma, ou sofre algum tipo de violência, ela não tem uma proteção tal qual a gente vai verificar numa grande empresa. Então, nesse caso, a gente tem que se perguntar, o Estado é capaz de proteger aqueles trabalhadores para que eles continuem exercendo suas funções, que são funções previstas, né, em lei, e que tem uma previsibilidade legal, né, tem uma previsão legal do seu exercício, né, que constam dos direitos fundamentais, né, da pessoa e para o qual o Estado tem leis específicas, porque de outra forma essas pessoas tendencialmente vão deixar de exercer as suas atividades e aquelas que insistem eventualmente vão pagar o preço dessa atividade, né? A gente tem do desenvolvimento dessa atividade. O Brasil é um país que vamos descontar aqui os países onde isso é muitíssimo mais perigoso, México, enfim, né, alguns lugares, mas é um lugar onde o jornalista corre eventualmente risco de vida para desenvolver sua atividade, né? Então,
a posição do Brasil no ranking, né, é lá embaixo, está lá pelo meio, né, de 200 países, está lá centésimo alguma coisa, enfim. Então não é um país assim muito ele não é muito simpático à atividade jornalística, né? Ele busca exercer sua força, né, os grupos, as pessoas, mas não tem simpatia, né, contra os jornalistas das formas, né, mais variadas possíveis. E essa tendência, né, de agressões a jornalistas é algo global? Ela não é exclusividade do Brasil, né? O que pode explicar isso? Não é algo global. Veja, quando a gente fala que o Brasil convive com uma outra etapa, né, histórica, política, etc., a gente precisa situar o Brasil também, ele pode situar tranquilamente, porque as situações se reproduzem, né, num contexto mais global, né, de transformações que vão ter, pelo menos, assim, seguramente, a gente pode falar assim, de uns 10 anos para cá, mas que foram sendo gestadas um pouco antes, né? Isso tem relação com a entrada de outros agentes de comunicação nesse composto, mas não se trata só disso, naturalmente, mas de uma fase vamos dizer assim, de convulsões sociais um pouco mais intensas, em razão de crises sucessivas que vão acontecendo no mundo a partir ali da primeira década desse século, tá? Então, a gente tem alguns acontecimentos que são marcantes, né? A gente pode falar assim, a crise de 2008, a crise econômica de 2008, puxada pela crise norte-americana lá do setor imobiliário e tal. Então, veja, essa etapa de crises sucessivas, ela vai ser acompanhada de convulsões sociais com os seus mecanismos de comunicação que estão na ordem do dia, né? Para isso vai ser importante entender a entrada de outros agentes nessa estruturação da comunicação no mundo, sobretudo estruturadas nesse pequeno conjunto de grandes atores econômicos que são as Big Techs, né, que vão criar uma fase nova para a comunicação no mundo todo, né, com um modelo de operação que é diferente das mídias tradicionais mais antigas. Então a gente vai ter, a partir desse período, qual é a resposta? Por exemplo, a resposta global para a crise que se abre ali no começo do século é uma intensificação ainda maior, uma concentração cada vez mais brutal de renda em grandes empresas. Sim. Você vai pegar, por exemplo, para a gente ficar na comunicação ou na infraestrutura de comunicação, a gente, por exemplo, quantos buscadores, se a gente pegar o número de buscadores mais utilizados no mundo, tem 2 que concentram 80% do uso. Você vai pegar as empresas que fabricam celulares no mundo, 80% dos celulares são fabricados por 2 empresas. Redes sociais, 80% dos usuários estão concentrados em 2 empresas. Então a gente entrou numa fase de cada vez mais concentração brutal de renda e cada vez mais convulsões sociais que aparecem de forma muito clara nesses espaços de manifestação que estão constituídos nas redes sociais e que se colocam no plano econômico em confronto com as mídias tradicionais. Então, se a gente for olhar, por exemplo, no caso brasileiro, a gente pode dizer que o oligopólio está numa fase meio de duopólio, assim, as TVs abertas em confronto com as Big Techs. Sim. Né? A gente tem um cenário um pouco diferente. Claro que dentro da TV aberta tem um bocado de TVs abertas com uma mais à frente. Nas Big Techs, mesma coisa, né? Mas a gente pode estabelecer, basicamente, o que a gente tem é um confronto entre dois grandes grupos, né, econômicos, e isso vai se refletindo nessa estruturação desse conflito que resulta na ponta nesse enfrentamento que os jornalistas têm que ter. Né? Professor, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Agradeço demais a sua participação aqui no nosso Ponto e Contraponto. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um debate muito instigante. Fico à disposição de vocês. E a você de casa, gratidão mais uma vez pela sua companhia. Para rever essa e outras edições, você já sabe, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Tenha uma ótima noite e até o próximo sábado, à 13h com agenda e às 19h30 com Ponto e Contraponto. Tchau, tchau.